E da religião ali, como A que religião, é? É muito verdade. parecida aqui? Não. Sim, não. Sim, não, porque a gente tem aqui o que é chamado de religiões de matriz africana, né? Que são religiões brasileiras que têm matrizes africana ou, digamos, base, inspiração naquilo que veio do continente africano. Então, nesse sentido, sim, parecido e igual, não, não igual, porque foram modificadas, Sim. enfim, em função do que o que tinha disponível, o que seria possível aqui, do que também o pessoal que veio para cá, trazido à força, lembrava do Uhum. que fazer. Então, não é igual, mas você vai encontrar muita semelhança e coisas muito parecidas, né, na estrutura. A gente não tem o conceito de religião, de fato, sobre isso. Pra gente é cultura. E é muito difícil dialogar sobre isso aqui no Brasil, porque isso se É, misturou tudo, Uhum. né? Cultura e religião é a mesma coisa. Então, por exemplo, esses tempos, ai, gente, a gente sempre se junta assim entre pais africanos que têm filhos que nasceram aqui, etc, para levar as crianças para passear, para teatro, enfim, fazer coisas. E daí tinha um evento, enfim, eu não vou falar o nome, mas um evento que faz parte da cultura preta, aqui que acontece todo ano, né? E faz parte da agenda cultural da cidade, da prefeitura. Então, uhum. um marco bem legal, assim, de terem conquistado isso. E tava rolando, acontece na rua, as pessoas vão caminhando de um ponto para outro, tem palcos montados daí, né? E vão celebrando. E daí, nesse dia eu não fui, mas outros pais foram e minha filha foi junto. Falei, não, levam ela junto. E foram, e eles saíram mais cedo do evento, ficaram muito chateados. Eu falei, não, por que aconteceu? Ah, mas não era para ser um evento cultural? Pelo nome, o foco é X coisa, né? O foco é cabelo, não sei o que, era tal coisa. Eu falei, e não foi isso. Ah, no meio começaram a falar de deuses e não sei o que, e salve não sei quem, e não sei o que, vamos moderar. Eu falei, não dá mais, aí bota a religião no meio, aí eles foram embora. Porque pro africano é isso, se você falou que é um evento cultural, é um evento cultural, você não vai do nada puxar um Pai Nosso, entendeu? Então não é Uhum, pelo tipo de uhum. religião, é Uhum. porque Só não que não faz cabe, sentido não faz ter uma sentido. religião inclusa nessa cultura, né? Na cultura. Então para ele daí não faz sentido. Ah, não interessa ser Pai Nosso, se é uma pessoa muçulmana vai colocar o tapete no chão para rezar em direção à Meca. Não, não é essa a questão. Não é a questão, não é a religião. A questão é você falou que era um evento cultural. A gente Cultural. fica muito chateado. Você falou que é um evento cultural, né? Então para a gente não se mistura. Ou a gente está falando de religião ou a gente está falando de cultura. E essas práticas religiosas, ou vou falar práticas espirituais, elas adentraram a nossa cultura. Então é muito natural você ver uma pessoa que é cristã, né, que acredita em Jesus Cristo, ela também te falar algumas coisas que tem a ver. Você fala assim, nossa, isso é muito de matriz africana, a deusa da água, não sei o quê, que encaixa. Você fala assim, mas ela é cristã? Não é? Mas pra gente não faz, Não não faz, é importa. muito É diferente. muito diferente, né? O honrar os seus ancestrais, pra gente não é uma questão religiosa, é uma questão que, assim, é normal do ser humano, tem que ser como que você vai viver e você não vai honrar, né? Quem abriu o caminho ou quem passou aqui antes de você não faz sentido algum, né? Na nossa perspectiva. Então, a gente não tem uma certa dificuldade em enxergar isso como religião e Uhum. até porque, posteriormente, pensando no processo de colonização e invasão, né, quando começaram a chegar os portugueses, a estrutura que a gente conhece hoje como a estrutura religiosa foi trazida, né? E dentro das aldeias, né, obrigando as pessoas. Na Netflix tem uma série documental que é bem legal, ela chega muito perto da verdade, não 100%, é bom falar isso, mas ela chega muito perto da realidade, que conta um pouquinho a história de rainhas africanas. E daí tem um episódio, acho que a diretora dessa série é a Jada Smith, a esposa do Will Smith, e Uhum. daí tem um episódio que fala sobre a rainha Gingambande, que é Legal. uma das rainhas mais famosas, né, que Angola já teve, que o reino de Ndongo e Matamba já teve, que corresponde à região da província de Malange hoje, que é no centro-norte de Angola, que é a região de onde eu venho. E daí conta um pouquinho da história dela e conta principalmente essa parte da invasão e como ela negociou
para o povo dela ficar livre da obrigatoriedade de estrutura religiosa que os portugueses trouxeram. Aí ela foi batizada, aprendeu tudo sobre cristianismo. Falaram, não, para você ser considerada igual a gente, você tem que estar, foi parte da nossa religião, o Papa tem que te reconhecer enquanto cristã, senão você não é igual a nós. E, portanto, sofrerá, né? E daí ela foi, aprendeu, ficou um tempo lá com eles reclusos, foi batizada e ganhou um novo nome, e por isso que todo angolano ou todo africano do país de língua portuguesa, a maioria vão ter sempre nomes aportuguesados, né? Eu gosto muito de usar o Kissua justamente porque Kissua não é português, Kissua é angolano. E então por isso que acontece isso e não tanto em outros países africanos, porque a colonização portuguesa ela é muito particular. Eles, assim, não vou elogiar ninguém, mas, né, e nos países africanos você percebe, as pessoas mantiveram seus nomes, que eu falo, nossa, que difícil de expressar, não sei o quê, por que você não tem um nome normal? Mas o que é normal, né, de fato? Então, que foi imposto, né, na verdade. Aí você vê que todos que foram colonizados pelos portugueses têm nomes muito aportuguesados. Meu nome é Amanda Cristina dos Santos, gente, nada a ver. Bem português. Bem muito. Aí eu uso só o Kissua. E também porque no Brasil eu descobri que 50% da população feminina é Amanda Cristina, né? Tem muito, né? Muito nome. Amanda Cristina dos Santos, então, bingo, tem um monte. E daí ela foi batizada e mudaram de nome, Ana de Souza. Então tem muito registro brasileiro que tá lá, o português, desculpa, Ana de Souza. Tem que ter outro nome, tem que ter um nome válido para eles, um nome normal. E daí aconteceu com essa população. E daí ela fez tudo isso, e não era o suficiente. Aí eles queriam mais, falaram, não, mas não sei o quê, mas não conta, você é igual a nós. Mas os seus súditos, não. O povo do teu reino não é igual a nós, eles não passaram por isso. Então, também para poder preservar e eles não serem levados, o certo seria eles também entrarem na nossa religião. E aí você começa a ver os missionários, nada contra missionários, os missionários e não sei o quê começaram a entrar onde? Não apenas nas capitais, porque senão o problema seria só das capitais, senão... É que a colonização portuguesa começou desde, né, as aldeias, os lugares mais distantes. Daí que você começa, de fato, a matar a cultura de alguém, né? Quando você vai lá no fundão, que daí mesmo, ele né? enraiza. E vai se proliferando até as capitais, de fato. Em vez de começar na capital, vai ficar na capital e morrer aí. Mas quando você começa na aldeia, é diferente. Então, é um documentário bem legal, assim, que eu aconselho a galera a assistir, que ele mostra um pouquinho de como é que foi desse processo de trazer as religiões e estruturas religiosas para dentro do continente, e com isso também você começa a ver o matar, a questão do culto aos ancestrais, reinados que caíram por terra porque não estavam fazendo sentido dentro da estrutura religiosa que foi colocada, né, que foi introduzida, e muita coisa vai morrendo, a língua vai morrendo. Como é que você vai adorar e cantar um Pai Nosso numa língua que eu não estou entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai falar Pai Nosso do jeito que eu estou falando. Aí vem a questão do idioma também junto, e você vai matando tudo. Aí, assim, eu costumo falar, eu descobri que nós angolanos não somos tão africanos assim depois que eu saí de Angola. Porque daí eu vou convivendo com outros africanos e você começa a descobrir coisas, você olha para eles e fala assim, gente, nós não temos isso, não fizemos isso, por quê? Aí você começa a sentir necessidade de estudar mais. Aí você entende como funcionou a colonização portuguesa. Aí você olha para Angola, olha para Guiné-Bissau, olha para os outros países, Cabo Verde, Moçambique, olha para o Brasil, você fala assim, poxa, temos um Sherlock Holmes aqui, é tudo igual. Igual. É tudo igual. Você vê no Brasil, Tupi-Guarani, dependendo, as pessoas nem sabem que é uma língua, né, nacional. E ela foi realmente... E que vem de um grupo etnolinguístico que é gigantesco, mas você pede para as pessoas darem exemplo de outras etnias brasileiras? Não Tupi. tem. Tupi-Guarani. Exatamente. Mas a gente não sabe nem os nomes aqui no Brasil. Não. Tudo foi Inicialmente, né? Tudo caiu por terra. Eram mais de 1000 idiomas, mais de 1000 línguas, né? Faladas no Brasil. E, portanto, também grupos etnolinguísticos diferenciados. Exatamente. Pensando em 1000, vamos pensar em pelo menos 1000, né? Entendeu? Ninguém sabe os nomes. Não. É a mesma coisa Hoje conhecidas são 150, 140. E isso, assim, 5% para menos da população que conhece, que fala. Então, Eu escrevi esses tempos um projeto cultural que fala sobre etnias. Aí a gente fez uma conexão entre etnias angolanas, que foram trazidas para cá, e etnias brasileiras, donos da terra. Né? Portanto, indígenas, povos originários. E daí a gente começou a fazer trabalho de pesquisa, cavar para encontrar registro desse povo.
Porque, vamos falar só do Tupi-Guarani. Gente, tem mais? Tem mais. Quais são os outros grupos que derivaram desse tronco, né? Do Tupi-Guarani. A gente foi cavando, descobrimos que Curitiba é basicamente um cemitério indígena. Nossa, o povo foi mandando embora. E era bem dividida. Cada região era um grupo étnico. Eu fiquei assim, a gente ficou pasma de entender o quanto tem de coisas que foi, assim, cortado. E é muito parecido. As línguas foram. Os nomes permaneceram. Curitiba e não sei o quê. Que se você for pesquisar, vai descobrir, não, é da língua tal coisa. Ficou o nome. Ficou, ninguém sabe disso. Em Angola, a diferença é que todos nós sabemos de qual etnia nós somos. Aqui não, mas lá pelo menos essa parte a gente tem. A gente sabe de qual etnia nós somos. Você vai perguntar para um jovem na casa dos 20, angolano, ou na casa dos 30, né, um jovem na casa dos 30, se ele sabe falar a língua do povo dele, não sabe. É muito raro você encontrar um jovem de 20, 30 anos que sabe falar a língua do povo dele, de Angola. Não sabe. Você pega um rapaz de 17, 16 anos, que vem de um país como o Togo, Gana, Nigéria, Benin. Ele prefere nem falar em inglês ou em francês. Fala na língua dele. Porque quem foi lá colonizar também não tinha interesse nenhum em se misturar, em matar. Ele falou, eu gostei disso, vou pegar, vou embora. Mas a colonização portuguesa... Tem essa característica, Tem essa né? característica. Que agora, com esse bate-papo... De matar. Né? De impor, culturalmente. Né? De impor. Culturalmente. E cortar mesmo, desde a raiz, certos, né, hábitos culturais. E outras colonizações não tiveram isso. E os países de língua portuguesa são um dos países também que mais tem miscigenação também no continente africano. Você pega um país como o Benin, Togo da vida... Cara... encontrar pessoas mais claras que eu para cima é muito difícil, porque quase não houve miscigenação. Mas os países onde os portugueses passaram tem muita miscigenação. Obviamente, né? Porque imposição do português, né? Então assim, e eu gosto de dialogar isso não apenas com brasileiros, mas também com outros africanos, porque parar de fazer bullying também. Mas também, né? Porque eles falam, não, vocês são preguiçosos e vocês não gostam. Não, angolano até é preguiçoso, não mentir, a gente gosta também de ser preguiçoso. A gente também é preguiçoso, mas tem coisas que elas são tão muito mais profundas, que vai muito além. E não é justo, tipo, todos os outros países olharem e falarem assim, mas vocês são preguiçosos e não fazem nada. Porque eles também não sabem como é que foi a colonização portuguesa. Então, também é meu dever explicar isso para eles entenderem e falar, por isso que o angolano é assim, por isso que eu nunca encontrei um angolano que falasse a língua dele. Agora você entendeu. Por isso que eu nunca encontrei um angolano que no dia a dia usa roupas africanas. Aí eles ficam assim, nossa, agora tudo faz sentido, porque eu sempre olhava e falava assim, como angolano é alienado, né? E você não faz africanos parte, falando, né? como angolano é alienado, o cara não fala língua, não sei o quê. Bem brasileiro, igualzinho. Entendeu? Igualzinho os brasileiros. Exatamente. E daí eles falam isso, aí eu sinto a obrigação de também falar e falar, senta aqui, é assim que aconteceu, né? Você conhece um angolano que é diferente, porque ele está fazendo um esforço tremendo para conseguir isso na vida dele. Mas a grande maioria, cara, não se surpreenda, não vai ter mesmo, não vai ter. Tem famílias, eu conheço alguns amigos aqui que falam assim, na minha casa a gente só come fungo ao sábado, é uma tradição da minha família. Eu conto, vocês contam. Não é tradição da sua família. Feijoada, qual que é o dia de comer feijoada aqui no Brasil? Sábado. Obrigada. Por quê? Porque a comida é muito pesada, porque é dos escravos, e quando você come, você não vai ter força para trabalhar, você fica preguiçoso, e fica aí, giboiando, não sei o que e tal. Numa leseira, ninguém trabalha, então vamos empurrar para um dia em que você come e descansa, né? Também é uma forma de falar, essa comida não presta para você e pro seu corpo. E ficou? E ficou no sábado. Nisso. Tem a laranjinha ali para dar aquela, né? Entendeu? A couve do lado, vamos fingir que é saudável. Porque não é, entendeu? Aí foi empurrado para o sábado, é tudo marginalizado, para falar, não serve isso para você, entendeu? Comida de verdade, hoje você come de segunda a sexta. Isso é comida que presta. E hoje ficou gourmetizado, e né? Ficou caro. E ficou caríssimo. Ficou caríssimo. E serve tem pagode uma junto. Miniatura. Tem pagode junto, acabou. E serve uma porção, assim, miniatura. Às vezes não tem um caldo. Você nem encontrou feijão. É a mesma coisa que acontece em Ana. Você fala assim, não, é tradição da minha família, só comemos fungo ao sábado. Não é tradição da sua família, querido. Isso foi imposto, entendeu? Porque quem come fungo é matumbo, originário do mato, entendeu? Pessoa que não é assimilada, porque o assimilado come arroz de cenoura, com bife acebolado, com garfo e faca.
de segunda a sexta. Então tem famílias que nem funge come. Eu não gosto de comer funge. Aí se come funge, tá comendo com garfo e faca. Não, funge se come com a mão. Uhum. Vai perdendo, né? Vai perdendo tudo. Vai não? perdendo tudo. E ele acha que ele é vai. fino. Esse que é o problema. Ele acha que é fino. Não, antigamente o termo realmente era assimilado. Eram os assimilados e os não assimilados. Os assimilados iam para a escola, falavam português, não falavam quimbundo, não falavam umbundo, não falavam fioto. E se falava essas línguas, o delegado da turma, o coleguinha, tem que denunciar. Aí você apanhava, você não mandou embora na escola. Então, assim, o Matumbo come funge todo dia. A gente estava tendo o CAN agora, né, que eu falei, o Campeonato das Nações Africanas de futebol. E daí, sempre a galera posta vídeos do que a seleção faz quando não tá jogando. Aí tinha um vídeo, a seleção de Angola almoçando, estavam almoçando funge, todos sentados numa mesa compridona. Os comentários, estragou tudo, não vão jogar mais. Ai, não vão ganhar mais. Nossa. Então, assim, permaneceu até agora, Uhum. entende? Porque, né, o trabalho foi tão bem feito que Enraizou e vai passando. Isso é a questão, né? enraizou. Vai passando e as que eram as gerações não vão conseguindo e aí vai se perdendo. Chega uma hora se perde. Exatamente. Se perde. E é o que aconteceu. Fica nas histórias. Então, né? eu falo assim, eu falo assim, não, Samanta, eu vou começar a ficar com a mão assim na frente dos outros. Mas é isso, né? Entendeu? Nós somos essas pessoas Exatamente. que fazem isso. E se você continuar a perpetuar isso, e você mesmo não gostar, se perpetuar a cultura, não espere que o outro goste. Então, vamos continuar sempre dentro da bolha de... O português fala-se assim, nós falamos português igual os portugueses, eu como com garfo e faca todos os dias, eu como bacalhau com natas. Nem cabe, então, entendeu? É dublagem, não combina comigo. Não combina comigo, eu sou aquela pessoa que você vai me encontrar na minha casa, descalça, sentada no chão, com meu prato com funge, comendo com as minhas mãos. Eu sou essa pessoa.